Bom, meu pai já estava doente nesse período do retorno dele, desse trabalho. Eu acho que o local, não sei se chamava, era um local perto do Rio de Janeiro, que tem até uns primos que moram por lá. E, e esse local era lá. Então, quando meu pai já ficou doente, já começou a ficar fraco, debilitado, eu continuava aqui em Salvador e ele retornou. E tempo depois, a irmã que eu tinha, eh, que discutia muito, a gente brigava muito e tal, que tá nos primeiros vídeos falando, um dia ela me falou que eu fosse lá no interior, que viu meu pai lá chorando, que era pra mim ir lá. Eu peguei e fui. Quando eu cheguei lá, eu vi que meu pai estava falando muito do genro, brigando muito com minha mãe, inclusive. E chorando. Começou a levantar a roupa, já estava magrinho. Meu pai, ele era fumante, né? Tabagista. E bebia muito. Se alimentava pouco. E quando eu cheguei lá, eu procurei saber o que era que tinha, qual era o problema. Porque meu cunhado e minha irmã, para mim, eram duas pessoas que eu confiava piamente, pessoas que jamais iria acreditar no que o pai estava falando. E, para minha surpresa, a minha irmã mais velha, que era unha e carne, unha e cutícula com a irmã, a segunda, que estou falando no vídeo aí anterior, já não estavam se falando. Ela também já não estava falando com o cunhado, que era compadre também. E eu fui procurar entender. Como eu estava fora, eu sentei para ouvir. Eu dei mais ouvido à irmã casada. Acreditei mais no que a irmã falava do que o cunhado. Eu acreditava na irmã e acreditava no marido, aliás. Aliás, apesar que o marido, o genro, o meu cunhado falava muito pouco. O comando de voz era da minha irmã. Então ela falava muito mal da irmã mais velha. E falou por cima o motivo da briga e por que não estavam se falando. E aí ela foi me explicar. Eu fui procurar saber o porquê que meu pai estava chorando por causa das terras do morro que tem. E essas terras, ele chorava e dizia que o genro tinha roubado o morro. E eu não entendi aquilo, eu fui até a casa deles conversar e eles me mostraram os papéis e explicando que o morro não tinha dono. Que antigamente as pessoas que enterravam um ao outro ficavam com determinada quantidade de terra. O meu pai enterrou a sogra, a minha avó materna, não, minha bisavó materna. E ficou com um morro que, logo mais adiante, eu mandei medir e deu 12 tarefas de terra, sendo que são 6
explicada pelo engenheiro. São 6 maciças que dá para se construir, dá para fazer plantações e o restante é pedra. E era do meu pai. Quando ela faleceu, meu pai enterrou ela e esse morro ficou lá. Eu alcancei o morro cercado de um lado e do outro, que é uma montanha grande. Então, um lado era um proprietário, do outro lado era meu pai. Só que eles não tinham aquela coisa de passar a escritura. Depois meu pai explicou meu tio explicou que existia escritura, só que meu pai acho que não foi pegar, relaxamento, não sei explicar essa parte aí, só o povo bem mais velho, né? Pela minha irmã casada, o morro não tinha escritura e que ela foi para se aposentar e foi e conversou com meu pai que queria que ele passasse uns documentos, assinasse os documentos apenas para representar a aposentadoria para poder então eles conseguirem se aposentar. Só que essa história da aposentadoria eu já tinha ouvido uma outra anterior, que para eles se aposentarem teria que provar que morava nas terras. O sindicato exigia alguma coisa. Aí meu pai foi e vendeu, acho que 2 tarefas, foi uma tarefa para ele, para o genro, para poder se aposentar e provar que morava naquele local, povoado. Quando eu fui saber do morro, aí já entrou a história também da aposentadoria. O que minha irmã me passou foi, eu vi os documentos assinados, meu pai disse que não tinha assinado nada, enrolaram ele lá e acho que assinou. Tinha a assinatura da vizinha lá, que é uma moça que sempre volta e meia tá lá, né? Que tem até uma filha muda. Ela assinou esse documento como testemunha. E a minha irmã e meu cunhado foi para todos os procedimentos de cartório, dizendo que o morro tinha sido vendido para eles. A minha irmã me explicou que esses documentos não tinham validade nenhuma. Que não tinha nenhuma validade. O genro me explicou que só cercou. Eu aí pedi para eles me mostrarem o morro que estava todo cercado, que meu pai falou, que ele tinha roubado o morro e cercado as terras. Acompanhei meu cunhado, ele me mostrou os lugares onde tinha cercado e me deu uma explicação da seguinte maneira. Ele cercou o morro porque os gados estavam subindo e que era para evitar de acontecer o que aconteceu com um bezerro que ficou 15 dias, acho que com 2 meses de nascido, ficou 15 dias em cima do morro, sem água, sem comida, berrando, e ele deixou lá em cima. Então ele me falou que para evitar essas coisas que ele cercou o morro todo. Entendi. Beleza. A história desse bezerro rolou, porque minha mãe ficou apaixonada. Esse bezerro era filho de uma vaca que meu pai tinha comprado, deu de presente para minha mãe. Essa vaca gerava 10 litros de leite, era o que ela dizia. E a minha irmã também tinha ganhado do meu pai uma bezerra também, que se transformou em uma vaca, que era irmã dessa da minha mãe. Então ela pariu esse bezerro, e o bezerro foi parar no topo da montanha e ficou lá 15 dias. Minha mãe me contou essa história com muita dor na alma, que o bezerro chorava de um lado e a vaca chorava do outro, e que ela pedia para o genro pegar o bezerro e o genro dizia que não sabia onde estava. Então, em relação às terras, foi bloqueada, de fato.
Ninguém podia mais passar para lá, ninguém podia mais ir para lugar nenhum, porque estava tudo cercado. O bezerro morreu. Minha mãe disse que só foi ver depois que os urubu só foi saber onde estava morto, porque os urubu começou a voar e perdeu o bezerro. Depois o meu cunhado me contou, tempo mais à frente, que só não foi buscar porque sabia que eles iam dizer que tinha sido ele que colocou o bezerro lá em cima. E a vaca, mais adiante, faleceu com envenenada com ervas. A vaca valia muito, morreu. Assim que o bezerro morreu, a vaca morreu também. Não demorou muito. E logo depois, não demorou muito tempo, a vaca da minha irmã, a irmã dessa, morreu também envenenada. Então, essa história aí eu participei, foi quando eu comecei a me envolver com problemas de família, me chamarem, que já tinha me envolvido desde o começo do casamento. Quando eu fui falar para meu pai, para minha mãe, que eu tinha visto minha irmã chorando na casa da sogra aos prantos, que tinha tido uma briga, isso está contando no vídeo lá embaixo, uma briga com o cunhado, que morreu atropelado, numa encruzilhada na bicicleta, tá narrando tudo um dos vídeos aí embaixo. Eu fui usada naquela época, a expressão já posso dizer assim, eu fui usada naquela época no dia do almoço. Eu fui almoçar com minha irmã e lá teve a briga, assim, do nada rolou a briga, daqui a pouco eu tô vendo ela chorando, chego em casa, conto para meus pais resolvem levar ela para casa, constrói uma casa lá, bota eles lá. Tempo depois aí, já na velhice dos velhos, me chamam para ir resolver problema. Eu fui assistir essa situação do morro, ficou parado, a morte do bezerro ficou parada. Em 2013, eu estava com uma loja de vento em popa, já tinha 15 anos, né, aberta, que eu abri a loja em 1998. Em 2013 já estava com 15 anos registrado. Em 2013 eu comecei a prosperar com a loja, que foi quando fez 15 anos, já estava estabelecida, eu comecei a prosperar. Tinha 4 funcionárias, depois entrei no processo aí agora da doença do meu pai.